Então, muito bom dia a todos e a todas. Fazer eco aqui a tudo que já foi falado é muito, eu acho que importante também. Reforço as palavras da minha amiga Socorro ao frisar a importância e o lugar do Décio nas nossas vidas como um grande provocador de pensamentos, de reflexões, de engajamentos políticos, como um grande agregador. Então, ele que nos possibilita essa reunião. Quem está pegando aqui? Então, nos possibilita esses encontros que eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, com esses amigos, a oportunidade do Dr. Caetano nos receber nessa casa e que não poderia ser melhor falar sobre educação e a questão dos direitos humanos numa escola. Agradeço muito essa oportunidade, agradecer muito a companhia de viagem intelectual e também outras, as viagens de parceria, de trabalho, de construção de conhecimento com a professora Andréia, com a professora Socorro, minha amiga Shirlena, professor Luiz Gustavo, falei certo? Sim, Luiz Augusto. O professor Luiz Augusto, que eu vou conhecê-lo, e professor Cássio Chay, uma alegria estar aqui reunida com vocês. Acho que a Sônia está tentando colocar os slides. Ele não encaixa aí nesse. Ela vai tentar ver. É claro, porque é o que o Décio me fala. O Décio fala para mim. É o que o Décio me fala. Bem, eu intitulei, mas ele não está abrindo aqui? Ele não adapta nem. Porque acho que facilita a condução do nosso pensamento. E claro, eu não posso deixar de agradecer a presença de um aluno do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do IFRJ. Décio está aqui conosco, o João Gabriel, engajado, sempre disposto a essa composição de forças de movimento. Muito bom, João, você está por aqui. Então, aqui, essas pessoas que têm uma excelente capacidade tecnológica, diferentemente da minha, conseguiram abrir o... Só que nós tiramos o mouse, tá? Tá. Pronto, eu vou aqui, né? Isso. Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu intitulei essa conversa, né? Nós estamos aqui trocando saberes, trocando ideias de identidades cognitivas, memórias sociais e a cultura de valorização e respeito às diferenças humanas. E aí a gente fica bem feliz de ver como de fato estamos sintonizados, né? Dr. Caetano abre o dia de hoje falando dessa questão da pauta do respeito às diferenças. Socorro inicia a sua fala frisando essa relação entre o eu e o outro. Então, acho que estamos realmente sintonizados nessa perspectiva, nessa propositiva. E aí retomo aqui, trago um referencial, um professor muito querido e amigo, que foi Joel Rufino dos Santos, que embora não esteja mais conosco fisicamente, permanece conosco,
quando ele dizia para nós a quem interessa e pode interessar a questão dos direitos humanos, né? Se não a todo e qualquer indivíduo, uma vez que é sobre o indivíduo, cada indivíduo da espécie humana, que repousam os direitos humanos. E é essa a profundidade e a grandeza da questão dos direitos humanos. E aí também, como fez minha amiga Socorro, eu vou situar o meu lugar de fala, né? Então, como linguista, é como quem fala a partir de investigação das relações entre linguagem e pensamento, linguagem e padrões cognitivos, e como professora. Então, a partir disso, vou me dispor aqui a gente conversar um pouco sobre as relações entre cognição, cultura, linguagem, a questão de direitos humanos, a questão do respeito às diferenças socio-humanas e como é fundamental essa educação em direitos humanos. Para isso, a gente segue uma abordagem multidisciplinar, só para que a gente tenha aí os referenciais teóricos de onde a gente fala, da linguística cognitiva, dialogando aí com outras abordagens da neurologia, da sociologia, da psicologia. E aí, ok, vamos então nos perguntar qual pode ser a contribuição dos estudos cognitivistas da linguagem para a educação em direitos humanos. A ciência cognitiva da linguagem, ela dispõe-se ao estudo do arranjo das bases do conhecimento de mundo que fundamentam os usos linguísticos do sujeito, que revelam como esse sujeito percebe a realidade, como esse sujeito, então, percebendo a sua realidade, percebendo a si mesmo, percebendo o outro, ele passa a atuar nas relações sociais. Muito importante a gente assim, guardar aqui para nós a ideia que quando a gente fala em cognição, quando a gente fala em bases de conhecimento de mundo, que a gente perceba ou se dê conta de como elas estão relacionadas com as nossas bases afetivas. E aí fico muito à vontade para fazer eco ao que o Dr. Caetano falou quando iniciou, que a educação também é uma questão de amor. Então, exatamente, os nossos discursos, os nossos usos linguísticos, eles projetam não só o nosso conhecimento de mundo, mas também quais são as nossas bases afetivas para construir o significado do mundo. E aí a gente encontra nos discursos de ódio às diferenças, uma ação no mundo de ódio à diferença, porque discurso, uso linguístico é ação no mundo. Palavra não é um componente abstrato que se perde num vazio. Ao discursar, você atua no mundo, você age e se movimenta no mundo socialmente. Bem, e como se faz isso, né? Isso se faz, como nós dissemos, através de bases da identidade do sujeito. Ali, ao falar, aparecem as identidades, como o sujeito percebe a si mesmo e ao outro. Junto com isso, nós temos as nossas memórias sociais, que são uma herança histórico-social que recebemos e que vai ficando armazenada nas nossas memórias, que lançamos mão de maneira inconsciente. Então, muitas vezes reproduzimos padrões mentais, padrões cognitivos culturais, sem a gente nem se dar conta que está reproduzindo. Aquilo foi sendo perpassado e ficou armazenado nas nossas bases de conhecimento de mundo, e por isso é muito importante que a gente faça como a professora Socorro nos convocou aqui, que a gente faça uma reflexão sobre como está o nosso discurso, porque com isso nós estamos fazendo uma reflexão de como estão as nossas bases cognitivas. E aí, principalmente, como estão as nossas bases afetivas, como estão as nossas afetividades em relação ao outro.
E por que isso é tão importante, né? Porque isso também nos permite aí caminhar para uma consolidação da cultura de valorização e respeito às diferenças humanas, que não é só algo que teoricamente possa ser bonito ou interessante epistemologicamente de se falar, mas que é fundamental para que a gente possa consolidar a nossa humanização, a nossa relação humana afetiva. Bem, em discursos de ódio, nós ouvimos e sabemos bem como eles se estruturam, eles são baseados em modelos cognitivos, modelos mentais, de estabelecimento de uma comunicação egocêntrica. Esse eu entende a si próprio, né? Tem um self, tem uma conceptualização de que ele é o centro e que ele se coloca ali como um juiz e um carrasco capaz de eliminar um outro. O extremamente preocupante é que essa eliminação vai do mais abstrato ao mais concreto. Então, o que começa no discurso, não necessariamente nessa ordem, mas o que se instancia no discurso se materializa, se pode se materializar em ações de agressão, não só verbal, mas física, e chegando mesmo ao que a gente vê em casos de eliminação física, né? Em função desse ódio, a diferença, a subjetividade do outro. Então, mata-se porque ela é mulher, mata-se porque é homossexual, mata-se porque é transexual, mata-se porque é negro. É algo tão, e como disse o Dr. Caetano, tão impensável, né, que a gente possa, infelizmente, ter essas mentalidades ainda existindo. E aí, ainda existindo, porque quando nós vamos olhar essa mentalidade, eu vou pular a parte relativa. Eu fiquei longe da Andréia, foi estrategicamente, não foi só para passar os slides, não, foi para dificultar também ela me mostrar a plaquinha. Aí a pessoa já... Mas aí não, vou ficar esperta. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, os usos linguísticos de um caso de feminicídio, foi como o que aconteceu no Réveillon de 2017 em Campinas, que o sujeito matou a ex-mulher e o próprio filho também, e mais 10 mulheres numa festa de Réveillon. E aí trechos da carta, né, que mostram ali como ele expressa linguisticamente, materializa linguisticamente, quais são as bases de conhecimento de mundo, e quando a gente fala em conhecimento de mundo, a gente está falando em bases afetivas, porque a palavra sentido, ela não se chama sentido à toa, é como você sente o mundo. Então, a partir de como você sente o mundo, você dá sentido ao mundo, a si mesmo e ao outro também. Então, ele ali vai colocando que ele tem raiva das mulheres, que ele cria categorias para as mulheres. Tem as mulheres que são as que são desumanizadas, as que são coisificadas e que aí elas merecem ser mortas. E aquelas outras mulheres estão numa outra categoria, essas merecem ser poupadas porque essas são humanas. Então, os direitos à dignidade da pessoa humana e o direito humano da mulher, a vida vai depender do que tipo de categoria esse self, esse eu, ele enquadra essa mulher. Se ele, então, como juiz, lembram-se das 3 metáforas? Ele é juiz, ele é rival, ele é juiz, ele é carrasco. Então, ele julga e aí ele vai categorizar essa mulher. E a partir disso, ele vai conduzir aí, porque discurso é ação no mundo. A partir disso, ele vai agir. E aí ele age numa ação de feminicídio brutal e ele termina dizendo que ele quer pegar ao máximo de mulheres que, da maneira como ele deprecia ali, o máximo dessas mulheres desumanizadas, coisificadas por ele na família. E ao final ele também mata o próprio filho de 10 anos, né? Foi muito brutal. Então, o que nós temos? Um ódio ao outro, um ódio à diferença, a diferença da subjetividade da mulher,
Isso da mulher não saber se comportar e por isso esse outro que não sabe se comportar merece ser punido. E essa punição serve como ensinamento para que os demais aprendam como se comportar. E essa punição, ela é cabível porque se está diante não de um ser humano, mas de uma coisa, de um nada, de um objeto. Quer dizer, esse self, esse eu egocêntrico do assassino, ele se coloca numa posição de que ele seria superior e de que haveria esse outro inferior. Não sei até que ponto isso soa para vocês muito reconhecível, né? Essa é a base de estrutura das relações escravocratas. Quer dizer, as relações escravocratas que desumanizam um outro e se estabelece a partir de um autoritarismo, de um ego, um self que se coloca nessa posição de ter um domínio, um poderio sobre a vida do outro, que se torna então desumanizado e coisa, poderio desse self egocêntrico. Nós temos aí o que esse estudo semântico, né, cognitivo-afetivo, quer dizer, o que o estudo dos mapas mentais, da construção dos sentidos, que o sujeito atribui ao outro e atribui ao eu, atribui ao self. O que esses estudos nos permitem? Eles contribuem para que a gente possa mapear esses padrões mentais de exclusão e de egocentrismo que estão subjacentes aos usos linguísticos do sujeito. Eles contribuem para que possamos apreender conscientemente esses padrões. Por isso a educação, por isso entender-se nos aspectos filosóficos e sociológicos, entender-se a partir das disciplinas de estudo da filosofia e da sociologia, são imensamente importantes para que a gente possa fazer um movimento de conscientização através da educação e de formação através da educação. E há muita materialidade nisso, porque a neurociência comprova para nós que o arranjo das nossas redes cognitivas, das nossas redes neuronais, é um arranjo dinâmico e que está sempre em movimento e em reconstrução, quanto mais ele é provocado e ativado. Por isso é importante que a gente traga para o nível da consciência padrões cognitivos e culturais que muitas vezes estão acontecendo inconscientemente, para que a partir dessa tomada de consciência a gente possa agir e reconstruir esses padrões mentais. E reconstruir para qual padrão, né? Reconstruir saindo desse padrão egocêntrico, desse padrão eliminatório e entrando num padrão aí que Décio e eu conversamos já há algum tempo, quando falávamos a respeito dessas subjetividades, um padrão de um sujeito que comporte coprotagonismos. Porque muitas vezes nós somos educados numa cultura em que, para você poder ter relevância, um outro precisa ser depreciado ou eliminado para que haja uma competitividade. Muito obrigada, Everton. Quando, na verdade, o que pode nos fazer avançar muito mais humana e socialmente são os coprotagonismos, que haja protagonismos multiplicados. E a partir disso, então, tem quanto tempo? Nenhum mais, né, Andréia? Acabou já. Então, e a partir disso, é muito importante que a gente, então, tomando consciência de qual é esse lugar da escola nesse processo, nessa possibilidade de transformação da nossa identidade, e é algo assim muito intrigante e, como disse a Socorro, que possa nos instigar também
no sentido da gente querer e se disponibilizar a olhar o próprio discurso, a olhar as próprias bases cognitivas, as próprias bases afetivas. Como hoje está o meu sistema perceptual, como eu estou percebendo a mim mesmo e o outro e as relações humanas, mas afetivamente. E acredito que a escola, não é à toa que estamos numa escola, acredito que a escola, através... Muito obrigada, Everton. A escola, através das reflexões que nos permite e provoca, pode ser um bom lugar e um bom caminho para a gente encontrar as possibilidades de reconstrução da nossa cultura e construção de uma cultura de valorização e respeito às diferenças. O tempo esgotadíssimo, minhas amigas são gentilíssimas, ficaram segurando o papel mais um pouquinho, né? Socorro, uma gentil, discretamente, estão terminando. Então, para a sintonia que nós estamos, né? Então, meu amigo Décio findou a sua fala hoje evocando Paulo Freire. E aí, sem a gente ter combinado, mas é que a nossa combinação já está inerente, ela já é maior que nós, eu também finalizo aqui chamando Paulo Freire para a nossa conversa, quando ele diz na publicação Pedagogia do Oprimido, que o meu papel no mundo não seja só o de quem constata o que ocorre, mas que também seja o daquele que intervém como sujeito de ocorrências. Então, chamando aí Paulo Freire para a nossa conversa, eu finalizo e agradeço muito a atenção de todos.